Um dia aconteceu algo tremendo na minha vida. O Senhor veio aqui no meu ouvido, como muitas vezes Ele fez isso e faz, e Ele disse aqui no meu ouvido: Francisco, ouça o gemido das almas. Irmãos, quando Ele falou isso, veio ao meu ouvido, e não só ao meu ouvido, mas todo o meu corpo. Até a unha do meu pé era ouvido. Porque quando Deus fala, até defunto ouve a sua voz. Até defunto ouve claramente a voz do Senhor. E o Senhor, quando Ele disse, ouça o gemido das almas. Irmãos, eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever o gemido que eu ouvia claramente no meu ouvido, claramente em todo o meu corpo. Era um gemido como que de alguém que está morrendo e que não tem mais solução para ele, para aquela pessoa. Era um gemido sofrido, como um ranger de dentes. É algo muito dolorido que eu não consigo descrever para você. É algo muito ruim. E eu comecei a ficar perturbado com aquele barulho. E não era uma pessoa, não era uma só pessoa gemendo. Eu ouvia vários gemidos. E o Senhor dizia, ouça o gemido das almas. Irmão, um dia eu estava no altar orando, e eu estava clamando a Deus, e de repente o Senhor chegou aqui no meu ouvido mais uma vez, e Ele disse com aquela voz maravilhosa, e disse, Francisco, avisa a minha igreja que eu estou voltando. E Ele repetiu aquilo, quase que insistindo. Ele dizia, Francisco, avisa a minha igreja que eu estou voltando. Irmãos, quando Ele falou aquilo, eu comecei a chorar no altar, e comecei a passar aquele recado para a igreja, e dizer para a igreja que Jesus estava voltando, que Ele havia acabado de me falar aquilo fez a minha carne tremer, todo o meu corpo foi impactado pela sua voz e pelo seu pedido, quase que implorando, avisa, porque o Senhor, Ele tem desejo de almas. No capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, ele diz que Deus quer que todos sejam salvos. Mas isso, Deus sabe que não depende dele para que todos sejam salvos. Deus sabe que muitos serão condenados porque não escolheram o Senhor. E eu vou contar mais uma coisa para você. Um dia, numa madrugada, eu estava no meu quarto, quando entrou aquele ser todo de branco, e à sua volta uma áurea de glória, todo clarinho, aquela coisa gloriosa, toda clarinha, e ele todo de branco, como fosse um moço de 25 a 30 anos. E ele entrou, e eu pensei até que fosse um anjo do Senhor. E de repente ele foi até a janela, não olhava para mim, foi até a janela, abriu a cortina que lá estava, e ele olhando para fora, logo eu percebi, ali não era, pelo que eu senti logo ele próximo de mim, eu percebi que não se tratava de um anjo do Senhor. E ele, olhando pela janela para o lado de fora, ele disse, sabe por que eu persigo vocês? Sabe por que eu persigo vocês? E eu fiquei calado. E ele deu um tempo e ele mesmo respondeu e disse, é porque vocês têm a graça. É porque vocês têm essa graça. E ele estava triste. Irmãos, o diabo não quer ir para o lago de fogo.
Não, 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 ele não quer ir para lá, ele sabe, apesar dele saber que ele será lançado lá, ele não quer ir para lá. Não, 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 não. Você pensa comigo, você acha que se Deus oferecesse a Satanás o perdão para ele não ser lançado no lago, para ele voltar para a glória com o Senhor, para viver com o Senhor eternamente na sua glória, o que você acha? Você acha que Satanás iria dizer não para Deus? Você acha que ele não iria querer essa oportunidade? Claro que ele iria querer, mas ele sabe que essa oportunidade não há mais. E o que torna ele raivoso conosco é ele saber que nós temos uma graça que nos é oferecida oportunamente para que aceitemos, para que possamos alcançar salvação por meio desta graça que o Senhor nos põe à disposição. Por quê? Porque ao tempo que Deus não foi tolerante com o anjo querubim que caiu, porque era anjo, ele é tolerante para conosco. Por que ele é tolerante para conosco? Porque o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então eu coloquei essas experiências que eu tive com Deus, com o Senhor falando e com o diabo, para dizer para você, e pelo muito que eu já ouvi de Deus e as minhas experiências profundas com o Senhor, e até as minhas idas ao inferno, eu quero com isso explicar para você o porquê da minha interferência, da minha, às vezes, autoridade, da minha, às vezes eu sinto que eu estou ali numa intervenção quase que repetida através do YouTube para tentar colocar na sua mente que você não pode ir para o inferno, que você não pode ser condenado, que você deve abraçar essa tão grande salvação, que você não pode desprezar, como o escritor, a carta aos Hebreus, ele diz, se nós desprezarmos tão grande salvação, já imaginou você não atentar para tão grande salvação que o Senhor nos põe? Não é? Ele põe diante de nós a oportunidade de sermos salvos. E eu, às vezes, insisto com você, porque eu já ouvi gemidos indescritíveis. E eu já estive no inferno. Eu sei do que eu estou falando. Daí o porquê que eu insisto com você. Daí o porquê, às vezes, eu me torno grosseiro para você. E até ignorante, mas é a ânsia de querer resgatar você enquanto é tempo, puxar você, tirar você desse lugar que eu já vi, desse lugar que eu já estive. Eu quero tirar você. Eu quero que você saia daí, eu quero que você, de alguma forma, desperte, porque eu sei que Satanás guerreia com você, eu sei que Satanás tapa teus ouvidos, eu sei que ele engabela você, ele engana você, ele fica ludibriando você, dizendo para você que não é bem assim, enquanto eu estou insistindo, enquanto eu estou aqui batendo e dizendo, vem, corre depressa, sai daí, sai desse buraco, sai desse pecado, sai daí desse mundanismo. Do outro lado, o inimigo fica dizendo no teu ouvido, não é isso não precisa isso não. Para que isso? A graça é salvadora, a graça é misericordiosa, você será salvo. E não é bem assim, irmãos, não é.
Você já se perguntou se essa graça é isso mesmo que esses pregadores pregam? Por que essa multidão vai para o inferno? Aonde está essa graça? Essa graça não é isso que passaram para você. Não, essa graça, ela é como um indulto de Deus, mas ela exige algumas condicionais. Não é apenas dizer assim, olha, você será salvo e ponto, porque eu quero te salvar. Não é. Há umas exigências, há umas renúncias. O Senhor aguarda algo de ti para você merecer este céu. E se você desprezar essa tão grande salvação, se você acha que você não precisa fazer tanta coisa para entrar neste reino, você não será digno deste reino. O diabo sabe do que eu estou falando. É por isso que ele guerreia. Quando eu estou dizendo isso para você, ele está guerreando na tua mente e dizendo para você, não ouve ele. Não, ele é um falso profeta. Não ouve ele, isso é mentira, é exagero, é extremismo. Ele está falando demais. E eu quero dizer para você que não é. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor, que você precisa ouvir isso. Talvez nunca você ainda não teve a experiência que eu tive. Talvez você ainda não ouviu o que eu ouvi. Talvez você ainda não viu o que eu vi. É por isso que eu fico aqui, me lastimando, perturbando você, para que você venha depressa, irmão, porque o número de salvos é muito pouco. Eu sei que é muito pouco. É um número pequeno, é muito pequeno este número de salvos e você precisa fazer parte. Talvez você diga consigo, mas João viu uma multidão. Lá em Apocalipse está escrito que ele viu uma multidão como a areia da praia, mas lá não está escrito a multidão que ficou de fora. A multidão que ficou de fora é 10 vezes maior do que a multidão que João viu. João descreve a multidão de salvos, ele não descreve a multidão de perdidos. Eu digo isso para você, desperta, igreja, desperta, irmão. Acorda, pastores, acorda, profetas, acorda, vasos de Deus, desperta enquanto é tempo. O diabo está ceifando almas 24 horas, esse gemido continua, as almas continuam gemendo, pessoas continuam descendo. Deus um dia me deu uma outra visão, eu via como uma máquina, pensa numa escada rolante. Uma escada rolante que você vê nos shopping. Eu vi essa escada rolante, pessoas descendo o dia todo, 24 horas, a cada minuto, a cada segundo, pessoas estão descendo. Deus me mostrou isso, e Deus me mostrou uma igreja assistindo a essa catástrofe. A igreja assistia essas pessoas descendo nessa máquina como uma escada rolante. Era uma esteira onde essas pessoas desciam para o holocausto, para queimarem, para estarem queimando. Você não viu o que eu vi, por isso eu sacudo você, por isso eu mexo com você. Eu vou falar de céu e inferno até eu conseguir resgatar que seja através deste canal. Ouça a voz do Espírito e desconfie daqueles que dizem para você que não precisa de nada disso. Desconfia, irmão, desconfia. Varoa, varão, desconfia deste homem ou desta mulher que diz para você que não é isso não, que você pode ter uma vida normal e que você no final será salvo e será salvo pela graça. Desconfia, não acredite, não creia nisso, isso não é verdade.
O Senhor só salvará aquele que perseverar santo. O Senhor só salvará aquele que perseverar até o fim, fiel. Mateus 24:13. Aquele que perseverar sendo fiel, rejeitando, renunciando o pecado, o mundo, a imundícia. Apocalipse 2:10. Aquele que for fiel até a morte. É esse. E o Senhor está voltando. Como eu queria falar mais, como eu queria dizer mais. Como eu queria entrar na sua mente e dizer para você que por este céu vale a pena você derramar todo o teu sangue. Vale a pena, porque é uma eternidade que está em jogo. É uma eternidade que está em jogo. É uma eternidade ou com o Senhor da glória, ou uma eternidade com os diabos e seus anjos, ou uma eternidade onde será um dia, onde lá a luz será o Senhor, será um dia que não se acaba, ou a sua eternidade será em trevas, que será uma noite que nunca se acabará. Você precisa despertar para isso. Desperta, 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 desperta. Venha, venha como crente, como homem de Deus, como mulher de Deus. Venha depressa, abandona teu pecado, abandona tua sujeira, porque de repente você poderá ser ceifado e não alcançar essa glória. Porfiai por entrar na porta